Há histórias na Bíblia que ficaram gravadas na memória coletiva, nomes que atravessaram gerações e que são lembrados em sermões, livros e filmes. Mas existem também personagens que parecem ter sido deixados à margem, quase como se o tempo tivesse apagado suas marcas. E entre esses nomes esquecidos está Ismael, o primeiro filho de Abraão, o patriarca da fé, cuja existência ainda hoje ecoa em silêncio entre páginas pouco lidas e detalhes quase ignorados. É curioso perceber como, mesmo em um livro tão detalhado e rico em genealogias, há figuras que surgem como sombras, personagens que aparecem apenas para logo em seguida desaparecerem, e isso nos leva a refletir: será que o esquecimento humano é de fato esquecimento? Ou será que o silêncio é proposital, uma forma de guardar segredos que não deveriam ser expostos por completo? Ismael não nasceu de uma união comum, mas de uma decisão marcada por impaciência, por uma tentativa humana de apressar o que Deus havia prometido. E isso por si só já torna sua história singular, porque em cada passo percebemos não apenas a tensão entre promessa e realidade, mas também o quanto a mão divina esteve presente mesmo quando parecia haver apenas rejeição e abandono. Seu nome, que significa Deus ouve, carrega uma profecia em si, um lembrete de que mesmo aqueles que os homens tentam apagar da memória permanecem vivos diante do olhar divino. E talvez por isso sua trajetória seja tão carregada de mistério, pois ainda que sua voz tenha se perdido, seu legado jamais deixou de ecoar. A vida de Ismael nos mostra que a pressa do homem pode até tentar interferir nos planos do céu, mas nada é capaz de impedir que o propósito divino se cumpra, ainda que pelos caminhos mais inesperados. Ao longo deste vídeo, vamos atravessar juntos os caminhos ocultos que cercam a vida de Ismael, desde o seu nascimento em meio a conflitos domésticos até o destino no deserto, desde o encontro de Agar com o anjo até a promessa de que ele se tornaria pai de uma grande nação. Uma promessa que parece escondida à sombra da história oficial, mas que continua a lançar luzes sobre acontecimentos que chegam até os dias de hoje. Você vai perceber como a Bíblia guarda silêncios intencionais, como pequenos detalhes revelam grandes significados, e como por trás da figura do filho esquecido existe uma linha de eventos que mudaria para sempre o curso da humanidade. Antes de começarmos, já peço o seu apoio, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo de onde você está nos assistindo, porque é dessa forma que podemos levar ainda mais longe essas reflexões e continuar desvendando juntos os enigmas da Bíblia. Quando falamos de Abraão, logo pensamos na grande promessa, no homem chamado por Deus para deixar sua terra e seguir rumo ao desconhecido, no patriarca que se tornou símbolo de fé. Mas nem sempre lembramos que, no meio dessa caminhada, houve pressa, houve decisões humanas que mudaram o rumo da história, e foi justamente dessa pressa que nasceu Ismael. Sara, esposa de Abraão, já não acreditava que poderia conceber. Seus anos avançavam, e a esperança de gerar parecia cada vez mais distante. E em um gesto que hoje nos soa estranho, mas que naqueles tempos fazia parte dos costumes, ela entregou sua serva egípcia, Agar, para que dela viesse o filho que tanto desejavam. Entre os povos antigos, era comum que uma esposa estéril desse sua serva ao marido, e o filho nascido dessa união era considerado parte da família, herdeiro legítimo dos bens e da honra. O gesto de Sara, portanto, não foi apenas desespero, mas também tentativa de seguir um costume aceito, ainda que contrário à promessa divina. E assim, em meio a expectativas humanas e tradições antigas, Ismael surgiu carregando em si tanto a fé de Abraão quanto a ansiedade de sua mãe. Esse detalhe é fundamental, porque Ismael é fruto de uma escolha marcada pela ansiedade, pelo desejo de controlar o que só o céu poderia oferecer. E por isso, sua história já começa envolta em tensão, pois ao mesmo tempo em que Abraão o recebe como filho, há um peso constante pairando sobre ele, um lembrete de que o plano original ainda não havia se cumprido. A Bíblia descreve seu nascimento de forma rápida, quase como se fosse apenas um parêntese na narrativa, mas por trás desse silêncio está uma profundidade muitas vezes ignorada. Afinal,
aquele menino se tornaria um marco para povos inteiros. O silêncio das Escrituras em torno de Ismael não significa ausência de importância, mas talvez uma escolha de registrar sua vida apenas em fragmentos, em passagens discretas, que, quando lidas com atenção, revelam muito mais do que aparentam. É curioso perceber como a história de Isaque ocupa páginas e discursos, enquanto a de Ismael parece se perder em sombras, como se tivesse sido relegada a segundo plano. Mas ainda assim, a promessa feita a Abraão não deixou de alcançá-lo. Ismael cresceu como o filho que carregava tanto a marca da impaciência humana quanto a prova da misericórdia divina, um menino que nunca pediu para nascer naquela circunstância, mas que foi colocado em um destino maior do que qualquer um poderia imaginar. E esse paradoxo, entre silêncio e promessa, entre esquecimento humano e lembrança divina, é o que faz sua vida tão enigmática até hoje. E assim, enquanto Ismael crescia à sombra de promessas ainda não cumpridas, a tensão dentro da casa de Abraão também aumentava, porque Sara, que antes havia entregado sua serva como solução, passou a sentir o peso da presença daquele menino que lembrava diariamente a ausência do filho prometido, e é nesse cenário de conflito que encontramos um dos episódios mais misteriosos da narrativa, quando Agar, grávida de Ismael, foge para o deserto e ali experimenta algo que até então parecia reservado apenas a grandes patriarcas. No silêncio árido da solidão, quando o calor do deserto queimava a pele e o vento levantava a poeira em redemoinhos, Agar chorava em angústia, sem saber para onde fugir. Foi nesse momento que uma voz rompeu o vazio, e diante dela apareceu um anjo do Senhor. Esse detalhe, tantas vezes esquecido, carrega uma força extraordinária, pois Agar se tornou a primeira mulher na Bíblia a receber uma visita angelical direta, uma honra que não coube a Eva, nem a Rebeca, nem a outras matriarcas, mas justamente a uma estrangeira, uma serva, uma mulher desprezada. A cena ganha ainda mais peso quando pensamos que ela não estava em um templo, nem em um altar, mas em um caminho de fuga, sozinha, cansada e ferida. E mesmo ali, Deus enviou sua mensagem. É como se o céu tivesse decidido se inclinar sobre a poeira da terra para lembrar que ele vê o invisível e ouve o que ninguém quer escutar. O anjo não apenas consola Agar, mas também lhe dá uma ordem e uma promessa. Manda que ela volte e enfrente a situação, mas assegura que o filho que está em seu ventre será também pai de uma grande descendência. E ali, naquele encontro improvável, nasce não apenas uma esperança, mas também o nome que ecoaria por gerações, Ismael, que significa Deus ouve. Esse significado é muito mais do que um detalhe linguístico, é um selo espiritual, uma lembrança eterna de que Deus ouve os aflitos, de que Ele não esquece aqueles que parecem esquecidos e de que mesmo quem nasceu fora da rota planejada ainda pode carregar um destino traçado pelo céu. O que impressiona é como essa passagem, tão rica em simbolismo, passa quase despercebida quando lemos a narrativa maior, como se fosse apenas um parêntese, um capítulo lateral. Mas é justamente nesse silêncio que encontramos a força da história oculta de Ismael, porque o simples fato de seu nome carregar a mensagem de que Deus ouve já seria suficiente para entendermos que nada em sua vida seria em vão. O tempo passou, e a presença de Ismael na casa de Abraão continuava a gerar tensões, porque quando finalmente nasceu Isaque, o filho da promessa, a linha entre herdeiro e intruso tornou-se insustentável. E a história que já era marcada por silêncio se tornou também marcada por rejeição. A Bíblia nos conta que, durante a festa do desmame de Isaque, Sara observou Ismael e se sentiu ameaçada, vendo nele não apenas um menino, mas um possível rival para seu filho. E foi nesse momento que pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael de sua casa. Um pedido duro, que parecia cortar de vez os laços familiares. Abraão se entristeceu, porque Ismael era seu filho, carregava seu sangue e sua memória. Mas diante da ordem de Sara e da confirmação de Deus de que a promessa se cumpriria através de Isaque, ele permitiu que Agar e o menino partissem, levando apenas um pouco de água e pão. A cena é de dor e abandono.
uma mãe vagando com seu filho no deserto, até que os recursos acabaram e a esperança pareceu desaparecer. E Agar, incapaz de ver o menino morrer, se afastou dele e chorou. Mas naquele instante, mais uma vez, Deus ouviu e o anjo voltou a intervir, prometendo que Ismael sobreviveria e se tornaria pai de uma grande nação. Esse episódio revela algo profundo, porque mesmo quando a narrativa parece silenciar sobre Ismael, o céu não silencia, e a história que parecia destinada ao esquecimento é mantida viva pelo próprio Deus. E se esse silêncio, ao invés de descaso, fosse um modo de proteger sua história, de resguardá-la em segredo? É curioso como os textos dedicam tantas linhas a Isaque e a sua descendência, enquanto sobre Ismael restam apenas fragmentos, mas dentro desses fragmentos encontramos chaves para compreender que ele nunca esteve fora dos planos divinos. A promessa de que Ismael daria origem a uma grande nação é um detalhe poderoso, porque mostra que sua exclusão humana não anulou sua importância espiritual, e o paradoxo se torna evidente. Ele foi esquecido por sua casa, mas preservado pela eternidade, rejeitado no convívio familiar, mas escolhido para deixar uma marca que atravessaria séculos. E é justamente nesse contraste entre sombra e luz que reside a força de sua história oculta. Depois daquele momento decisivo no deserto, quando Agar e Ismael foram salvos pela intervenção divina, a história oficial parece se apagar, como se não houvesse mais espaço para acompanharmos seus passos. Mas os fragmentos que restam mostram um destino diferente, um destino de resistência, de sobrevivência e de força. O menino cresceu no deserto, um lugar que, para muitos, representaria apenas morte e escassez, mas para ele se tornou escola de resiliência. Ali aprendeu a caçar, a usar o arco, a viver em meio às dificuldades. E o texto bíblico nos diz que se tornou um arqueiro, um símbolo de habilidade, de disciplina e de independência. Esse detalhe, tão breve, já carrega uma mensagem profunda, porque o arco não era apenas uma arma, mas também um símbolo de identidade. Entre os povos nômades, o arco era a extensão do próprio corpo, garantia de sustento, defesa e respeito. E ao descrever Ismael como arqueiro, a Bíblia nos oferece uma pista sobre o caráter de sua descendência. Um arqueiro era alguém que aprendia a esperar o momento certo para agir, alguém que treinava paciência, precisão e resistência. Isso transforma a imagem de Ismael em metáfora de sua própria linhagem, que seria conhecida por força, habilidade e mobilidade. É como se o texto, em poucas palavras, resumisse o futuro de tribos que aprenderiam a viver no limite da sobrevivência, sem terras fixas, mas com coragem suficiente para enfrentar impérios e deixar sua marca na história. O texto menciona que Ismael habitou no deserto de Parã e que sua mãe lhe escolheu uma esposa do Egito, e ainda que pareçam apenas notas de rodapé, esses detalhes abrem caminhos de interpretação, porque ligam sua descendência a raízes diferentes das de Isaque, formando um povo à parte, com identidade própria, capaz de sobreviver longe das terras cultivadas, nas regiões inóspitas onde poucos resistiriam. É nesse ponto que muitos estudiosos enxergam a conexão de Ismael com povos que, ao longo dos séculos, se tornaram conhecidos por sua bravura, sua mobilidade e sua capacidade de enfrentar impérios estabelecidos. A promessa feita a Abraão de que Ismael se tornaria pai de uma grande nação não foi apenas uma frase simbólica, mas um anúncio que se cumpriu em gerações incontáveis. E o eco desse cumprimento ainda pode ser sentido hoje, quando pensamos em povos que remontam suas origens ao filho esquecido, ao menino rejeitado, mas nunca abandonado por Deus. O que torna tudo mais fascinante é perceber como a história de Ismael, tão pouco detalhada na Bíblia, ganhou vida própria fora das páginas principais, como se sua trajetória tivesse sido mantida oculta, mas ao mesmo tempo preservada em ecos, em tradições orais, em genealogias paralelas que insistem em mostrar que ele não desapareceu. É nesse silêncio proposital, nesse espaço deixado entre as linhas, que encontramos a grandeza de sua história, porque se Isaque representa a continuidade da aliança, Ismael representa a promessa de que nenhum filho de Abraão seria esquecido,
de que até mesmo aqueles que pareciam ter sido apagados da narrativa seriam lembrados pelo Eterno. E isso faz de sua história não apenas um detalhe escondido, mas uma peça fundamental do grande enigma que envolve a Bíblia. A jornada de Ismael, ainda que narrada em fragmentos, revela um enigma que atravessa os séculos. Porque, embora sua figura tenha sido colocada em segundo plano, a promessa de Deus nunca deixou de acompanhá-lo. E aquilo que parecia silêncio era, na verdade, o registro de uma história que seguia fora dos holofotes, longe da linha principal, mas sempre presente. O filho que muitos preferiram esquecer tornou-se símbolo de povos que não se dobraram às dificuldades, que aprenderam a sobreviver onde a vida parecia impossível, que cresceram em meio ao deserto e transformaram a hostilidade em força. Isaac foi lembrado como herdeiro da aliança, mas Ismael, mesmo silenciado pela narrativa dominante, foi lembrado pelo próprio Criador. E isso nos mostra algo maior. Nos lembra que a história não é feita apenas pelos que aparecem em destaque, mas também por aqueles que se movem nas margens, por aqueles que carregam promessas ocultas e destinos escondidos e que muitas vezes são capazes de moldar gerações inteiras sem que seus nomes sejam exaltados. Até hoje, as marcas de Ismael ainda ecoam, seja na memória de povos que reivindicam sua linhagem, seja no mistério que envolve seu legado, seja no simples fato de que sua existência continua a provocar perguntas, debates e reflexões, como se sua vida tivesse sido escrita para permanecer como um enigma permanente, nunca completamente revelado, sempre desafiando os estudiosos e instigando os curiosos. E é por isso que, quando olhamos para a trajetória de Ismael, não vemos apenas a história de um filho esquecido, mas de alguém que, mesmo no silêncio das Escrituras, continuou sendo lembrado por Deus. Um lembrete de que a vida humana pode tentar apagar nomes, mas o olhar divino não se esquece de nenhum. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente até o fim, porque isso mostra que você realmente permaneceu comigo até os últimos instantes dessa reflexão e que está disposto a continuar desvendando os enigmas da Bíblia junto comigo.